Um grande abraço para você. O Sem Protocolo de hoje vai focar um tema bastante interessante: reforma trabalhista. Já faz um tempinho. Quais os impactos dela? Quem ganhou? Quem perdeu? Você é o meu convidado e eu recebo aqui hoje o advogado Flávio Alves. Vem comigo, vem! O Sem Protocolo de hoje é com esse especialista do direito trabalhista, Flávio Alves. Seja bem-vindo ao Sem Protocolo, doutor. Obrigado, Jorge. Obrigado, amigos telespectadores. Meu nome é Flávio, sou sócio do escritório Emílio Alves, especialista em direito do trabalho. Obrigado aqui pelo convite, Jorge. E obrigado aí a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo nesse momento. Reforma trabalhista já faz um tempinho que ela aconteceu. Quais são os impactos disso, doutor Flávio? Os impactos até hoje a gente sente eles, tanto o patrão quanto o empregado, nós também da área do direito, a gente todos, ela teve ali os seus benefícios, mas também trouxe alguns malefícios aí, principalmente para o trabalhador, né? É importante que a gente saliente, doutor Flávio, que toda medida ela tem um lado positivo e um lado negativo. A reforma trabalhista não foi diferente. As principais mudanças que ocorreram beneficiou mais a empresa ou ao trabalhador? É uma situação complexa, né? Porque se você for observar, dentro do período de 5 anos que nós tivemos, nós não tivemos assim uma taxa de ocupação muito grande, né? Se você for observar de 2017, novembro de 2017 para cá, a gente não teve as taxas de desemprego, elas praticamente se mantiveram. A gente espera que a situação se mude, né? Então é uma questão que não dá para falar, olha, a reforma trabalhista ela deu uma oportunidade maior de ocupação ou ela deu uma oportunidade maior de desocupação para os trabalhadores. O que a gente vê muito é uma redução nas garantias que o próprio trabalhador tem, né? Assim, se a gente for colocar de um lado os benefícios, a gente pode citar, por exemplo, a questão do teletrabalho, que é uma questão que está bem avançada, e isso favorece tanto o trabalhador quanto a empresa. Porém, a gente tem ali, na parte onde você trata dos malefícios que a reforma trouxe, a gente pode afirmar aí a questão da informalidade. A informalidade cresceu muito. E não é assim tanto um aspecto de que o trabalhador está se arriscando mais no mercado. É porque a própria reforma oportunizou isso. Para você ter ideia, Jorge, a gente tem um contrato de trabalho hoje que ele chama-se de contrato de trabalho sem vínculo empregatício, onde você tem um profissional que ele é aquele profissional que presta serviço para você como se fosse um trabalhador de carteira assinada, porém ele não tem as garantias aí que um trabalhador de carteira assinada teria caso estivesse ali com um vínculo formalizado. Para a empresa é muito bom. Para a empresa é bom, reduz a carga tributária, reduz as garantias, uma eventual rescisão do contrato, você não tem um valor vultuoso para estar fazendo de pagamento. Não que uma rescisão de contrato de trabalho que seja formalizado tenha ali um impacto financeiro muito grande. O impacto financeiro, às vezes, para o trabalhador que está ficando sem emprego e que vai receber o saldo do FGTS, ou às vezes uma multa rescisória, para ele tentar uma ocupação sem depender tanto do vínculo empregatício que ele tinha. Isso envolve mais diretamente o setor privado e o terceiro setor. Certo, isso. O lado estatal, o servidor público, ele vai passar por um momento também de ter que encarar essa reforma. Sim, sim. A gente tudo caminha assim com uma situação onde você puxa a liga da baladeira para você ter um alcance maior.
Na iniciativa privada, o que a gente percebe é que quando você vai fazer uma alteração nos contratos de trabalho, como o trabalhador depende muito da empresa, você acaba tendo uma facilidade em se fazer mudanças, né? O trabalhador depende da empresa. Tanto é que em 2017, quando a gente teve essa reforma trabalhista, o que a gente via era central sindical, uma ou outra tá brigando, um ou outro sindicato falando contra, né? Mas só que aí o que acontece? Você não tem uma adesão maciça. Por quê? Porque se qualquer situação que você coloque o empregado frente a frente com o seu patrão, você acaba ali vulnerando ali os direitos dele, eventualmente ele pode até levar as contas. Quando você chega para o setor público, o que você tem? Você tem garantias, você tem estabilidade, você tem às vezes um ou outro sindicato que tem condições de estar brigando, até mesmo porque a questão financeira dele é mais confortável do que no setor privado, principalmente porque as contribuições são maiores, né? O setor público geralmente paga mais para o funcionário dele do que o setor privado. Então são situações que você começa no setor privado para você às vezes mexer no setor público. Tanto é que a gente teve aí a questão da reforma previdenciária. E isso não foi algo diferente, né? Você teve ali uma situação de reforma na Previdência, mas que ela começou lá, a sementinha dela foi lá na reforma trabalhista, onde você vulnera a capacidade de defesa dos sindicatos, né? Porque a reforma fez isso. A reforma fez isso como? A reforma fez isso ao possibilitar ao patrão negociar diretamente com o trabalhador sem necessidade de se ir lá conversar com o funcionário. Aí você vulnera os sindicatos da iniciativa privada, vulnera os sindicatos do setor público, que tem servidores no setor público, e aí você diminui as forças e faz com que a questão de reformas elas passem mais tranquilamente, né? A situação da reforma da Previdência, ela passou e ela pega gregos e troianos, né? Como diz o povo. Achata todo mundo. Achata porque quando você tem a reforma na Constituição Federal, fica muito tranquilo para os estados e municípios estarem trabalhando isso, né? Porque uma situação que a gente vive hoje no Tocantins, o governo ele está tentando passar a reforma da Previdência, né? Os sindicatos estão aí brigando e a gente espera que tenham êxito, né? Porque está vulnerando bastante a saúde financeira do funcionário público que futuramente vai estar se aposentando, né? Só que quando você pega e tem ali na Constituição Federal, aí o que você tem? Você teve uma melhora no INSS e o setor público vai falar, puxa, eu quero essa reforma aqui também, porque ela vai melhorar a saúde financeira aqui. Pode ser só um triscadinho a melhora, mas ele vai querer puxar, vulnerando aí direitos do trabalhador. Você não esqueça, faça sua inscrição nos nossos canais. Dê o seu joinha para você ficar por dentro de tudo. Comente os nossos assuntos. Você que está acompanhando conosco o nosso trabalho hoje com o Dr. Flávio Alves, faça a sua pergunta, nós vamos fazê-la chegar. Você tem dúvida sobre a reforma trabalhista? Pois mande para nós, porque é um tema importante que vai estar focando em você, vai estar mexendo com você também, como também alcança a mim. E alcança quem está no trabalho, quer seja no mercado privado, quer seja no mercado público. Outra coisa, doutor Flávio, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa recriação do Ministério do Trabalho pelo atual governo. No governo passado, o Ministério foi desfeito. Neste novo governo, houve-se a reorganização, ou ressurgimento, ou renascimento do Ministério do Trabalho. O que isso representa? É interessante a sua fala, porque até hoje a gente não sabe como o atual governo está tratando, né? Porque o que aconteceu no governo anterior foi a extinção do Ministério do Trabalho, né? Para você ver, você tem um governo qual é o interesse de você não ter
um Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho e Emprego. Qual que seria o interesse de você juntar ele e ter um comandante só ali para tratar de uma secretária, de um Ministério da Justiça e tratar do Ministério do Trabalho, onde pastas têm ali aptidões completamente diferentes, né? Então, assim, hoje a expectativa nossa, e assim, eu sempre fico bastante, como eu posso falar, eu sempre acho e tenho boas expectativas com relação a mudanças, né? Não vou falar que eu estava ali trabalhando em prol desse governo que ganhou, mas eu sempre fico. Você tem uma mudança, então a gente fica sempre torcendo para que ela seja boa. O Ministério do Trabalho, assim como o Ministério do Meio Ambiente, são pastas super importantes. Então você não tem condições de você extinguir ela, né, para você depois recriar uma pasta sem você sofrer bastante, né, porque você extinguiu, você tirou ali a capacidade que ele tinha antes de estar trabalhando. Principalmente, hoje eu vi uma reportagem com relação aos auditores do trabalho. Os auditores do trabalho são aqueles que ficam aí fazendo visita, principalmente em fazendas, né? Nossa região já aconteceu, né, de ser identificado aqui no Tocantins questões de trabalho escravo, e hoje o Ministério do Trabalho, né, ele tem apenas 46% ou 48% dos auditores, dos cargos de auditores do trabalho ocupados, ou seja, você tem mais de 50% de vagas. Então, quando você pega e tem isso, o que você tem? Você tem uma incapacidade da própria pasta estar trabalhando, da pasta fazer visitas, da pasta fiscalizar, né? Que é o trabalho que você precisa estar fazendo. Vivemos outro dia aquele problema lá no Rio Grande do Sul com os colhedores de uva. Aquilo foi muito triste. Uma outra coisa que nós estamos passando, e isso vai para fora do Brasil, nós vamos até a Europa, onde a França está vivendo várias manifestações contrárias às reformas. Isso chega a preocupar aqui o Brasil? O brasileiro não seja ali um pé firme com relação a protestos e tudo mais, né? Isso, exemplo disso, a gente viu a questão do 8 de janeiro, né? Como é que foi? Protesto bem difícil, né? E duro, né? O qual ninguém apoiou, né? Inclusive os próprios manifestantes mesmo falaram que não estavam ali apoiando, mas que foram incentivados a fazer aquilo. Mas só que o brasileiro, ele sempre costuma ser mais pacífico. Então, a gente não tem uma situação igual vive a França, né? Fora isso também, você tem o campo reformas. Aí o que você tem? Você vai fazer a reforma da Previdência, igual a gente vai viver agora. Eu quero perguntar ao senhor duas coisas que envolvem o processo do servidor público, principalmente do Tocantins, porque isso vai servir de base para os municípios. O senhor vê assim ou não? Olha, já está acontecendo. Não que seja algo que a alteração na legislação estadual esteja trazendo, mas a própria reforma da Constituição Federal nesse campo da Previdência Social, ela acabou por trazer para os municípios uma situação em que eles também vão estar mexendo nos institutos próprios de previdência. E a gente tem notícias de que já existem municípios trabalhando nisso, como a alteração da idade, né, alteração da idade para estar se aposentando. Há um movimento para se mexer também na aposentadoria, que a gente chama especial, onde a gente tem aqueles trabalhadores que trabalham em área insalubre, professores que geralmente aposentam mais cedo. Então a gente já tem notícias no estado de municípios se movimentando e vão passar, porque aqui no estado todos os sindicatos ficaram de olho quando chegou a reforma da Previdência, né? Tanto é que ela chegou em dezembro e não estava
naquela semana em que a gente chama de semana morta, semana parada, que é a semana do final de ano ali, entre o dia 22 e o dia 31, né? Que o governo, no ano de 2016, a reforma da Previdência com relação à pensão por morte, ela passou no dia 28 de dezembro de 2016. Então, assim, você teve uma alteração, isso no estado do Tocantins. O governo atual, ele não fez isso, ela colocou lá, acho que, salvo me engano, no dia 12 de dezembro do ano passado. Então, isso deu uma possibilidade de você trazer a questão para o diálogo das classes trabalhadoras, né? O que a gente espera que, com o diálogo que está tendo entre os sindicatos e Estado, a gente espera que ela não chegue a provocar tantos prejuízos quanto o governo trouxe com a primeira proposta. Não quero que colocar a faca no seu pescoço, não é essa a intenção. Mas os sindicatos, eles estão bem fragilizados. Eles estão se reorganizando de novo, estão ganhando novamente fôlego. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Qual que vai ser a importância, qual que é o papel dos sindicatos nessa defesa do direito dos trabalhadores, servidores públicos e também esses servidores do setor privado. Certo. Olha, a reforma trabalhista, ela trouxe o encerramento do que a gente chamava de contribuição sindical anual, né? A contribuição sindical anual era aquele desconto que você tinha de um dia de trabalho do funcionário e que era repassado para as instituições estarem se mantendo. Por aí começou, né? No setor privado, a gente também tem a questão da possibilidade de negociação direta empresa e trabalhador. Exemplo disso é a questão da jornada de trabalho de 12/36, onde antes só podia ser feito por intermédio do sindicato e hoje não. Hoje, se o patrão chegar lá com a folha e falar assim, aqui que você está aderindo à jornada de 12/36, o empregado, naturalmente, ele tem duas opções, né? Ou ele assina, ou ele pega o boné. Felizmente é assim, né? E com relação ao setor, isso demonstra, assim, de forma evidente, uma situação de fragilidade absurda no setor privado, né? Os sindicatos hoje do setor privado sofrem bastante com isso, né? Essa possibilidade de negociação direta é o que prejudica não só a entidade sindical, prejudica muito mais o trabalhador do que o sindicato, né? No setor público, o que a gente tem hoje também é uma fragilidade quanto a manifestações. Temos também uma fragilidade com relação a paralisações, já que o Supremo disse que, olha, você só pode fazer uma paralisação que seja legal e garantir a remuneração do funcionário público se ele está parando por uma culpa do patrão dele, do Estado, por exemplo. E isso quem vai definir se é culpa do patrão, se é culpa do empregado, é o judiciário. Isso fica um leque muito aberto. Então hoje, por exemplo, os sindicatos pegar e falar, olha, vamos fazer um protesto com relação à reforma da Previdência. E do protesto você tenta mobilizar para uma paralisação, onde você teria um ganho muito maior para se debater a questão. Se ele chega nesse ponto, você acaba, às vezes, até fortalecendo o patrão, porque não é todo mundo que vai aguentar ter o desconto dos dias parados na remuneração, né? Todo mundo é trabalhador, todo mundo é pai de família. Quem que vai aguentar, por exemplo, ganha ali um salário de 2, 3 mil reais, descontar R$500, R$600 da remuneração, desestrutura toda a família. Então, se você pega e vem os sindicatos fazendo uma proposta dessa, tem muitos trabalhadores que vão falar, opa, beleza, vamos lá. Só que aí quando for na hora do movimento, né, na hora de parar de fato, você tem uma adesão baixa. E aí o que acontece? O Estado vai sair fortalecido, né? Aquela história, a corda arrebenta para o lado mais fácil. Para a gente encerrar as considerações finais e viva o direito trabalhista. Bom, as considerações finais são assim, justamente nesse sentido que conversamos. Não dá para esgotar um tema que
Até o Jorge, a gente começou conversando sobre reforma trabalhista e acabamos chegando até no servidor público, né? Servidor público estatutário, que as questões deles são bem diferentes, mas uma coisa acaba linkando com a outra, né? Acaba tendo uma ligação ali, porque você teve uma fragilidade do direito trabalhista, setor privado, naturalmente você consegue, às vezes, encampar no setor público isso, que infelizmente é isso que a gente está vendo, né? Mas que os trabalhadores, eles não, apesar de estarem fragilizados, que eles possam aí contribuir, principalmente com as instituições que defendem eles, né? E que sigam ali as orientações de eventuais entidades que estiverem com eles trabalhando, entidades sindicais, associações. Às vezes não precisa nem tanto o trabalhador dar a cara a tapa. Às vezes você pega, faz uma denúncia em uma entidade dessas, ou você procura os órgãos de defesa, Ministério Público, Defensoria Pública, e você consegue, às vezes, resolver uma situação que poderia demandar um trabalho maior. Mas que façam isso, não deixe a coisa passar, né? Sempre busque os direitos que possui para também não viciar o patrão, né? Bom, obrigado, mas obrigado aí a oportunidade aí que vocês estão dando para a gente. A você de casa, o nosso melhor obrigado. Um beijo, até a próxima.